Agora sim, estamos ao vivo. Agora sim, estamos ao vivo. Dene, Eliane, Eliana, Rafael. Putz, boa noite. Inês, a minha convidada maravilhosa. Boa noite, pessoal. O pessoal tá entrando aí. Evelyn, Essane, boa noite, pessoal. Putz, é uma honra, um privilégio ter vocês aqui. Lucy, boa noite. Wagner Sardinha, meu brother, meu amigo. Nossa convidada já está aqui. Hoje a live vai ser incrível. Vai ser incrível. Uma pessoa que eu admiro muito, entende muito sobre esse assunto, sobre preconceitos. A gente vai falar um pouquinho do funcionamento do nosso cérebro e como ele atua em relação aos preconceitos, esses julgamentos que muitas vezes nós fazemos ou que fazem de nós, né? Boa noite, Eliana, boa noite. Já vou chamar aqui, já tem a solicitação dela, a minha querida Inês Coso. Silvia, Fabiana, boa noite, pessoal. Vamos entrando. Peraí, Johnny, aqui. Já estou. A minha querida convidada, a qual eu tenho a honra e o privilégio de participar dessa live hoje aqui. Achou! Boa noite, Inês, que linda! Boa noite. Boa noite, meu querido. Obrigado. Obrigada por todo esse carinho, viu? Faz um bem pro coração. Faz um bem, né? Nossa, Inês, eu sou realmente um fã seu e hoje eu tenho o privilégio e a honra de você estar aqui comigo nessa live. Tem um monte de gente aqui. Ó, eu vou, antes de tudo, contar uma história, né? Eu estava acompanhando até o Sani, o meu sócio, que falou, meu, começa a acompanhar a Inês, ela é maravilhosa. Aí uma professora minha na faculdade falou sobre você, falei, vou começar a acompanhar. Aí comecei a receber os vídeos sobre vieses, que é um assunto que eu adoro. Falei, caramba, que delícia! E aí eu comecei a acompanhar de vez, aí resolvi mandar uma mensagem para a Inês. Vou mandar mensagem lá no Instagram da Inês, vamos ver se ela responde. Ela respondeu na hora, falou assim, não, vamos fazer essa live, vai ser um prazer. Aí eu não acreditei. E aí, quando a gente conversou, essa simpatia me hipnotizou. Eu sou hipnólogo, tá? Essa simpatia dela me hipnotizou. E aí ela aceitou, falou, André, pega o horário que o seu público mais está acostumado com você, a gente faz essa live com você. Então, eu só tenho a agradecer a você, Inês, por esse carinho, pela sua simpatia e por ter aceitado esse convite. Né? Eu pelo convite. Nossa, bom, já falei por todo esse carinho. Eu vou começar a ficar vermelha, tá? Tô só te avisando que eu ruborizo. Não. Tem várias pessoas aqui que me acompanham também, que são seus fãs. E aí, aliás, pessoal, a gente vamos combinar o seguinte, ali embaixo tem um coraçãozinho. Quanto mais coraçãozinho você mandar, mais o Instagram, o algoritmo do Instagram entende que essa live é relevante. Porque a gente tá competindo, sabe com quem? Com Raça Negra, com Sandy Júnior às 8. Então, que lindo! Então, ó, joga coraçãozinho aí pro Instagram, mostrar pro Instagram que essa live é relevante, porque e aí, congelou? Voltando. Voltou. Voltou. Isso, joga coraçãozinho aí. Ó, e tem um aviãozinho aqui também, ó, lá aqui embaixo. Joga para umas 3 pessoas, 3 amigos seus. Vocês vão gostar muito do assunto de hoje. A gente vai falar sobre preconceito, na verdade, sobre os vieses inconscientes, vieses cognitivos do nosso cérebro. Então, tenho certeza que vocês vão gostar muito, é de muita relevância para vocês, tá? E por último recado, tem um quadradinho que eu já vou deixar, a live é da Inês, já tá aqui, ó. Eu vou aprender que nem vocês aqui, ó. Ó, e tem o quadradinho com ponto de interrogação aí, pessoal. Aproveita para fazer pergunta, porque senão a gente fica meio perdido aqui com os comentários, tá? Então, faz a pergunta nesse quadradinho, que aí a gente aproveita, já manda direto para a Inês. Então, Inês, obrigado mais uma vez. Eu quero que você se apresente. A live é sua também aqui. Deixa eu falar pro Sérgio Davi que é igualzinho do lado de cá para você, viu? Tá, lógico. É que ele disse que só de olhar já dá vontade de abraçar, que eu sou assim mesmo. Fofa.
Ai, ai. Mas você sabe que vamos ver como que as coisas vão se passar. Eu tenho usado como recurso colocar os slides no iPad e aí, a partir dele, aproveitar para fazer algumas atividades, tá certo? Perfeito. Então, se você me permitir, vou fazer o seguinte. Uhum. De vez em quando, gente, me perdoa, tá? Mas como é iPad, no meio da apresentação aparece uma notificação, porque as notificações elas só são silenciadas quando você está na tela bloqueada. Quando você está com o aparelho aberto, elas continuam baixando. E se eu desabilito a notificação de todos os aplicativos, depois eu tenho que voltar habilitando tudo de novo. E depois uma coisinha de nada, não vai fazer diferença. É uma linda mesmo. Então, ó, vamos ao que importa. É a primeira vez que eu vou falar desse assunto numa live, sem os recursos que normalmente eu uso de neuroaprendizagem para facilitar que as pessoas acompanhem o raciocínio ao mesmo tempo em que exponham a sua neurologia a um conjunto de experiências que façam com que elas compreendam alguns vieses. Nós vamos ter que fazer um bocado de live se a gente quiser falar de todos os 187. Então já vai aqui a primeira informação. São 187 vieses mapeados no trabalho. Uma curiosidade sobre a psicóloga que fez esse trabalho inicialmente. Nossa! Nossa, tem 51. Acabou de tocar meu telefone, é mole? Nossa! Infelizmente, o próprio aparelho barrou ou a pessoa se tocou e desligou. Algo assim. Se acontecer, eu volto, tá bom? Tá. Eu não sei como parar isso. Se você souber como parar isso, porque se eu puser em modo avião, a gente não conversa. Não, não. Acho que não tem como parar, acho. Mas se acontecer, é só sair e a gente volta aqui. Tá ok, tá ok. Mas então, essa psicóloga, que está hoje com 64 anos, ela é uma índia norte-americana. Então, muito interessante que ela tenha desenvolvido o trabalho de psicologia social dela entre os anos 80 e 90, justamente sobre vieses, né? Em todo caso, eu quero começar bem do comecinho, né? Falando já logo do... Aí deixa eu te falar uma coisa. Você sabe, sou hipnólogo, a mente ela é radiante, o cérebro ele é radiante, ele não é linear. Não existe primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Eu sou obrigada a fazer isso por conta da didática e porque é a única forma de eu transferir tudo que eu tenho de conhecimento dentro de mim para o outro. Saiu daqui, vira informação de novo. Você bota significado, vira conhecimento. Em todo caso, então, quando eu disser o primeiro viés, é o primeiro de que eu vou falar. Ele não é o primeiro e depois dele vem os outros. Não existe uma ordem, né? Não, tudo simultâneo. É tudo simultâneo. E essa é uma das maravilhas, na minha opinião, sobre o funcionamento mente-cérebro. O fato de que tudo que a gente conta um pedacinho, mais um pedacinho, mais um pedacinho, depois que você conta milhões de pedacinhos, você pode dizer, sabe tudo isso que eu falei? Acontece tudo. As conexões daqui, ó. Ó, Inês, já tem algumas perguntas. Eu vou deixar então para o final, tá? Mais para o final, você prefere? Não, melhor. Tá. Assim eu posso fluir com o conteúdo e quem sabe já no conteúdo, com as experiências que eu quero propor, as respostas aparecem, né? Tá bom. E se não, aí no final eu faço a entrega como eu puder. Ou depois também no próprio Insta. Mas então eu quero começar com a questão da tomada de decisão, já que inclusão, que é o guarda-chuva maior da nossa conversa, é uma questão de escolha. Eu escolho se eu vou incluir ou não. Eu escolhi estar aqui com você.
não é? A gente não se conhecia pessoalmente, pelo menos eu É. não tenho lembrança disso, até que É a isso gente mesmo. conversou aquele dia e tal. Então, é uma escolha, tá? Então, eu vou pedir para quem está assistindo, nós vamos fazer 2 brincadeirinhas, bem rápidas, ultra rápidas, microscópicas até. A primeira é para você internalizar a tomada de decisão conhecida como racional, a tomada de decisão que sempre foi o principal foco de estudo das ciências sociais e humanas, no caso a psicologia, a informação. Então, eu vou pedir para você, por favor, olhar aí à sua volta, deve ter um bocado de objeto aí na sua frente, inclusive seu celular. Assim que eu disser já, o mais rápido que você puder, eu vou pedir para você apontar para um objeto que você sabe o que é e que você sabe onde está. O mais rápido que você puder. Então, 1, 2, 3, já. Eu estou apontando para o meu copo d'água aqui. E eu posso afirmar tranquilamente que todo mundo que está me assistindo, que tem mão e dedo, pode fazer o que eu pedi. Tá certo? Se não fez, não fez por preguiça, mas não foi por impossibilidade. Em todo caso, essa é uma escolha, de fato. Isso é eletivo e é consciente. Eu sei o que eu quero, eu sei o que isso é, eu sei onde isso está, eu sei o que eu preciso fazer para chegar até isso que eu quero, sei fazer, consigo fazer, o que é diferente de saber fazer, vou lá e faço. 7 passos entre o meu objetivo, a decisão que eu tomei e a efetivação dela. Beleza? Beleza. Agora a gente vai para um segundo tipo de tomada de decisão. Eu vou inverter a tela e você vai ficar olhando para ela como você está olhando para mim agora. Beleza? Vai aparecer uma palavra escrita na tela. Olha para a palavra, mas não lê. E é claro que é impossível. Você já leu. E você leu muito, muito, muito rápido. Praticamente imediatamente na hora que você viu a palavra, você leu. Na verdade, você leu, eu vou te contar, em menos de 1/20 de segundo. Tá certo? O que acontece aqui é o seguinte. O primeiro tipo de tomada de decisão é aquele primeiro tipo que a gente conhece como a decisão racional. O que o Daniel Kahneman chamou de pensamento lento, tá certo? Sistema de pensamento lento. O sistema de pensamento lento, ou top-down, eu vou mostrar, deixa eu pegar aqui uma imagem, pronto. Deixa eu te contar que o que eu vou te mostrar agora, que é o modelo tripartido do cérebro, tem neurocientista que usa, tem neurocientista que não usa, tem neurocientista que faz o sinal da cruz para essa teoria. É verdade. Mostra o crucifixo, a faca de prata, exorciza, tudo que tem direito. Mas a verdade é que ele é um excelente recurso didático e também é importante entender que eu não vou falar de neurociência aqui para médico, nem para psiquiatra, para ninguém que vai fazer cirurgia no cérebro de alguém ou que vai medicar. Então, é só uma gentileza didática, mais nada, tá certo? Então, imagine que quando você foi para a escola pela primeira vez, a professora disse que um ser humano era composto de cabeça, tronco e membros. Hoje você sabe que é muito mais do que isso. Mas cabeça, tronco e membros ainda existem, tá certo? Então, olha só. Essa região aqui, ó, que eu circundei de vermelhinho, é o sistema tronco-encefálico, tá certo? Super conhecido como reptiliano. Esse segundo circundadinho aqui de amarelo é o sistema límbico hipotalâmico, o sistema responsável pelas nossas emoções. E esse terceiro é o sistema tálamo-cortical, onde estão guardadas todas as informações e conhecimentos que a gente acumulou durante a vida. Quando Kahneman diz sistema top, aqui em cima, down, ele está dizendo o seguinte: quando o estímulo chega, ele chega numa estrutura que eu já vou mostrar já, e essa estrutura decide que o que você viu, ou ouviu, ou sentiu não oferece perigo nenhum,
Ele vem aqui para essa região do cérebro, aqui em top é o sistema tálamo cortical, e processa isso. Então, ele pega as informações e conhecimentos que a gente guardou na vida e diz, beleza, copo, teclado, celular, escolhe um aí e aponta. Acabou. Down é o seguinte, quando você faz um movimento de apontar, você não sabe que circuitaria o seu organismo está usando, seu sistema nervoso está usando, para fazer com que esse dedo aponte exatamente na direção que você queria. O sistema 2, que é o sistema de leitura, o sistema rápido, que é o sistema de leitura bottom-up, é aqui, ó, tá vendo? Primeiro, as áreas automatizadas do sistema nervoso atuam, agem, e depois você toma consciência de que isso aconteceu. Beleza? Muito bem. Isto posto, vamos colocar isso assim. De acordo com um estudo realizado pela Universidade Carleton de Ottawa, no Canadá, as pessoas levam menos de 1/20 de segundo também para fazer um juízo de valor sobre alguém. Esse alguém, então, é um estímulo que chega, tá certo? E assim que chega, em 1/20 de segundo, você faz um julgamento sobre ela, incluindo se ela é amiga e confiável ou não. E isso é tão importante que mesmo pessoas que perderam a visão, que ficaram cegas, mas não afetou o giro fusiforme, continuam enxergando rostos e as expressões desse rosto. Então, você veja, é tão importante para a nossa sobrevivência e evolução entender, compreender se alguém que está se aproximando da gente é amigo ou inimigo, que nós temos uma área no cérebro especializada só em rostos. Você fica cego, por exemplo, se não afetar essa área, você fica cego para tudo, exceto para rostos. Quando tem um dano no córtex, aqui atrás, né, no nosso córtex visual, a pessoa consegue ainda enxergar, mas existe uma outra área que reconhece as faces, né, responsável por isso. É tão importante isso que você está falando, para que o pessoal entenda. Um dano no córtex aqui visual pode fazer ainda a pessoa reconhecer faces, exatamente. Né? E veja bem, não é só face, porque eu poderia estar vendo o seu rosto, mas ser incapaz de dizer que você sorriu. Entende? Ah, sim, é. Face e que expressão ela está... Que expressão ela está expressando? Whatever. Whatever, dude. Mas, enfim. Então, veja. Se eu faço um julgamento sobre uma pessoa, ainda mais esse tipo, confiável ou não confiável, em menos de 1/20 de segundo, alguém que eu acabei de conhecer, bom, o nome disso é preconceito. Então, preconceitos temos todos. Todos temos preconceitos. Porque isto é sistema bottom-up, das áreas automatizadas para a área consciente. Às vezes nem chega na consciência que você teve um preconceito. Mas não importa. É sistema rápido. Você não controla. Agora, emitir o juízo de valor ou se comportar de forma a excluir o outro, isso é sistema lento. Eu mando na minha boca, eu mando no que eu faço. Entende? Então, assim, e aconteceu uma ocasião de eu dar essa informação, e eu acho que não fui suficientemente clara nela, e uma pessoa saiu com a impressão de eu ter dito que preconceitos são fixos, são imutáveis, que todo mundo é preconceituoso, que não haja nada para fazer sobre isso, né? Acontece que, deixa eu pegar uma outra imagem aqui para mostrar, olha só. Vamos fazer de conta que esse monte de Nzinho que eu estou mostrando aqui na tela, deixa eu só tirar isso porque eu vou passar já. Que esse monte de N são os neurôniozinhos, tá bom? E as linhas que estão ligando uns aos outros é o que a gente chama de conexão neural, né? Sinapse. Isso forma uma rede neural, né? Muito bem.
Antigamente a gente achava, inclusive, que era a quantidade de neurônios que determinava a nossa inteligência. A gente sabe que não. Quanto mais dessas linhas a gente tem, mais Isso. inteligente e criativo a gente é. Aquelas que a gente repete muito, imagine essas linhas todas como um caminho. Então, o caminho que esse neurôniozinho encontrou para chegar até aqui, se foi esse aqui, por exemplo, tá certo? Ele reforçou, repetiu muito, reforçou, virou uma cadeia neural, beleza? Tá. Tudo que aqui fora a gente chama de aprendizagem, mindset, modelo mental, mania, jeitão, rotina, preconceito, crença, vocês ponham o nome que quiserem. Tudo que a gente repete muito na vida, embora a gente use com sinônimos diferentes, para a neurociência tem um nome só, cadeia neural. Tá certo? Como que eu formo uma cadeia neural? A partir de algo que eu vi ou ouvi muito na minha vida. Então, quer dizer, se eu vi e ouvi muito que, por exemplo, pessoas de pele escura são inferiores, esta é a aprendizagem, é a cadeia neural que eu tenho a respeito disso. E em 1/20 de segundo ou menos, quando eu bato o olho numa pessoa pela primeira vez com uma pele escura, eu vou me comportar ou tendo a me comportar como se ela fosse inferior intelectualmente, por exemplo. Entendeu? Bom, acontece que se é uma aprendizagem e é uma crença, ela pode mudar. Mas existe um conjunto de condições para isso acontecer. Não é só desejo. Não basta só desejar. Eu não quero sentir. Aliás, você não tem muito essa escolha de não sentir. Eu tirei só um pouquinho os comentários porque pediram, porque quando você está mostrando atrapalhou. Então pediram. Tá. Então vou deixar um pouquinho desabilitado, pessoal. Acho que vai ser melhor mesmo. Desculpa, Tá então bom. continuando. Tá ok. Vocês querem que eu volte esses 3 últimos slides? Acho que não precisa esses. Precisa? Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver. Deixa eu ativar aqui só para ver. Querem que ela volte os últimos slides aí? Só responde aí que aí eu já desativo quando ela mostrar novamente. Eu vou pedir para Tá. você desativar com certeza quando a gente for falar de um viés específico. Eu não vou falar qual é. Spoiler. Tá, não, ó, falando que não precisa, não. Não precisa. Então, tá. Vamos seguir. Tá. Então, 1, 2, 3, tudo outra vez? Onde é que eu estava? São aprendizagens. Muito bem. Que condições são necessárias, né, para eu mudar uma aprendizagem? E na sequência eu vou explicar como é que eu estabeleço uma aprendizagem desse tipo, tá? Veja só, eu até mais ou menos os meus 7, 8 anos de idade, eu ainda acreditava em Papai Noel. 6, 7 anos de idade eu ainda acreditava em Papai Noel. Na minha família, aliás, isso é uma tradição. Todo ano o Papai Noel vem vestidinho, chega bonitinho, entrega os presentes da cartinha e o caramba. Então, estou eu aqui na minha posição, como diz a neurolinguística, de acredito. Ponto final, acredito em Papai Noel. Aí eu vou recebendo um conjunto de evidências que começam a colocar em xeque ou em dúvida a minha crença. Então eu olho, por exemplo, para o Papai Noel e começo a achar ele bastante parecido com o tio. Nossa, muito a voz, o olho, ele nem é tão gordo quanto deveria ser. Evidência número 1, tá muito parecido com o meu tio. E evidência número 2, toda vez que o Papai Noel aparece, eu olho em volta, cadê meu tio? Então, eu saio da minha posição de acredito completamente e entro numa posição de aberta a duvidar. Aí eu chego para minha mãe e digo assim, estou muito desconfiada desse Papai Noel, ele está muito parecido com o tio. E a minha mãe diz, então vem cá, você já está grande, eu vou te contar, mas não conta para os pequenininhos. Acredito plenamente, aberta a duvidar em função das evidências que chegaram, eu não acredito mais. E vida que segue, feliz e saudável, tá certo? Então, veja, eu estabeleci uma crença
eu duvidei da minha crença, mas do que eu precisei aqui? Evidências factuais que contrariem essa crença. E é por isso que compartilhar informações sobre empoderamento feminino, sobre diversidade, é tão importante se a gente quer um mundo mais equânime. Tem que compartilhar. Perfeito. As informações vão chegando e você vai colocando em xeque as crenças que você teve a vida inteira e tudo que você ouviu a vida inteira. Agora, vamos entender como essas crenças se formam, no caso, tá? Então, veja, quando a gente tem aí por volta de um ano e meio de idade, ainda a gente não sabe abrir uma porta. Não é uma técnica que a gente domine. E um ano a um ano e meio é tempo pra caramba para você aprender a abrir uma porta. Mas olha a mágica. No momento em que você conseguir aprender a abrir essa porta, você terá aprendido a abrir todas as portas da sua vida. Como é que isso funciona? E aqui eu vou citar o primeiro viés, tá certo? O viés de saliência. O que é o viés de saliência? O cérebro olha para a porta e diz assim: a altura faz diferença para eu manejar isso? Não. Largura? Não. Tipo de material? Cor? Estilo? Modelo? Não, 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 não. O que faz diferença? Trinco. Trinco faz diferença. Então, beleza. Eu aprendi a manejar trinco. A partir daí, meu cérebro sai escaneando o mundo. Quando ele encontrar as mesmas características de trinco em outro lugar, ele simplesmente repete a aprendizagem ali, por generalização. E mesma coisa para dirigir carro. A verdade é que você aprendeu a abrir uma porta, você aprendeu a abrir todas. Aprendeu a dirigir um carro, basicamente, aprendeu a dirigir todos. Se tiver muito, é um pequeno ajuste aqui ou ali, mas é bem pequeno mesmo. E isso eu estou falando das aprendizagens feitas nessa encadernação. Mas tem as que a gente traz no DNA. Então, por exemplo, todos os homens primitivos, todos eles, viram animais compridos e finos, cheios de escama. Viveram mais para contar sobre isso, os que vazaram, do que os que foram checar, será que toda cobrinha é venenosa? Então, não é só que o cérebro aprende mais e melhor por generalização, ele sobrevive mais também. Então, veja, é um recurso. Se é um recurso, não é algo de que eu vou poder me desfazer. Eu preciso pegar tudo de bom que vem com ele e administrar os bugs. Os bugs quais são? O fato de que o cérebro faz isso para porta, para carro, para cobra e para gente. Entende? Então, se eu já tive experiências negativas ou ouvi muito falar de homens barbados, pronto. Eu vou em 1/20 de segundo, esse é o viés de saliência, não é? Isso é o que vai se destacar. Aliás, a gente brinca mesmo que as mesmas características que viram motivo de bullying são de referência, entendeu? Ah, tá do lado do barbudo, do lado daquele cara de óculos, não é? São algumas coisas assim. Só que umas são pejorativas, outras não. Entende? E tem gente que se machuca com elas e tem gente que não. E, aliás, eu acho que essa é a parte mais interessante da história, né? Que é como eu me torno refratário. Se é possível para alguém não se incomodar de ser chamado de careca, é possível para qualquer careca. O Leandro Carnal tem uma fala, acho que é num Café Filosófico, se não me falha a memória, maravilhosa. Ele está fazendo uma análise de Hamlet. Então, tem um momento da fala dele que ele diz assim: eu só posso me ofender se eu não me conhecer. Então, se alguém me fala sobre uma inclinação sexual, e que acredita que eu tenho, não me ofendo. Eu não tenho e não me ofendo. Fala do caráter da minha mãe.
ela tem mesmo. Não me ofendo. Ela não tem. Eu não me ofendo. Aí tem uma parte que ele diz assim, aí alguém me grita careca. Eu digo, bom, você vê. É sinal de que você é dotado da visão. Ele diz assim, eu posso me ofender se eu não me conhecer. Na verdade, ninguém pode fazer a gente se sentir inferior sem o nosso consentimento. Entende? Então, a questão é como eu me torno refratária. E é óbvio, aumentando a autoestima, autoconfiança e por aí vamos. Em todo caso, então, o que a gente chama de estereótipo é um viés, não deixa de ser um viés, mas ele não é um problema. Ele deixa de ser viés e se torna preconceito quando, sobre o estereótipo, eu coloco juízo de valor, intenção. Então, por exemplo, eu pego o estereótipo feminino, mulher. Ok, maravilha. Só dizer a Inês faz parte do estereótipo feminino, é mulher, não é ofensa nenhuma e não é problema nenhum. Mas dizer, por exemplo, valor. Nesse caso, eu sou considerada intelectualmente inferior. Entendeu? Bom, em todo caso, então qual que é o problema do viés de estereótipo, que foi o segundo que eu citei aqui? É o outro que anda de mãozinha dada com ele, tá ok? E é aqui que a gente vai fazer uma brincadeirinha. Vamos lá, vou virar de novo. Então, ó, isso aqui é um GIF animado, tá certo? E aqui ao lado eu tenho 6 frases, nem um pouco politicamente corretas, mas me levem. É um experimento quase científico. E eu vou pedir para você escolher uma frase daí e vou ativar aqui e você vai fazer leitura labial, tá bom? Então, ó, escolhe uma frase. Oi, deixa eu dar uma afastada. E aí faz a leitura labial. Vou de novo. Escolhe outra frase. Faz a leitura labial. Eu vou fazer isso 6 vezes, tá? Pega a terceira. Pega a número 4. A número 5. É incrível. A número 6. Bolha de gás. Pronto. E você pode escolher qualquer uma. Vamos supor que eu esteja aqui, ó, em bolinho de carne. Mas no caminho que meu olho vai até a Ariana Grande, eu esqueço o bolinho de carne e bato o olho em bolha de gás, muda na hora. Então, veja, esse é o que nós conhecemos como viés de confirmação. O viés de confirmação, ele é o seguinte: tudo que eu espero encontrar aqui fora, acredite, eu encontrarei. Aliás, isso tem agravantes, né? Na faculdade, por exemplo, quando a gente vai fazer um TCC, a gente vai confirmar as hipóteses ou sai a campo para refutar as nossas hipóteses? Você ouviu a pergunta? Você perguntou para mim? Desculpa, pensei que era para o público. Não, na verdade é geral, mas é que como ninguém escreveu nada... Quando a gente vai para a faculdade... A gente, no TCC, a gente sai para confirmar as hipóteses ou sai para refutar? Para confirmar. Ou seja, a gente reforça o viés de confirmação. Exatamente. Então, essas são as coisas que eu vou chamando de agravantes. Entende? Então, eu tenho um estereótipo, eu acredito que mulher é o sexo frágil. O que eu vou ver no dia a dia do trabalho? As fragilidades. É isso que o meu viés de confirmação vai encontrar. É isso que vai vir para o meu consciente. É isso que vai vir para os meus 40 bits. Deixa eu mostrar uma outra informação, apesar de eu achar que ela já é bastante conhecida. Esse cara é o Leonardo Milodinovo.
Ele escreveu alguns livros, um deles é esse aqui, Subliminar. Para quem quiser, depois eu mando o link para ler online, gratuitamente. Num dos capítulos do livro, ele conta para a gente que o sistema nervoso como um todo recebe cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo. É coisa para chuchu, tá? Mas ele só libera para a consciência 40 bits. O viés de confirmação é tudo que uma... Vou ficar no exemplo que eu dei inicialmente do estereótipo feminino, tá? Tudo que uma mulher faz entra nos meus 11 milhões de bits. O que é que vai para a consciência? As fragilidades, se eu acreditar que ela é o sexo frágil. Putz. Tudo que um homem faz, aliás, tudo que os homens à minha volta fazem entra nos meus 11 milhões de bits. Se eu acredito que todos são insensíveis, o que eu vejo? Só isso. 40 Exatamente. bits disso. Exatamente. Só os momentos em que eles não são sensíveis. E vamos combinar, amigo, na bola todo mundo pisa? Tem. Agora, aqui está o problema. Deixa eu mostrar uma outra estrutura. Eu falei para vocês, né? A informação chega no sistema nervoso, mas ela chega primeiro nessas estruturas vermelhinhas que estão aqui, tá vendo? Ó? Essas são as amígdalas cerebelares ou cerebelosas. Depende da tradução que você pegar. Aí uma coisa muito engraçada aconteceu. Eu recebi uma mensagem de um senhorzinho que viu uma palestra minha super preocupado, dizendo que ele, praticamente todo mundo da geração dele, extraiu as amígdalas. O que ele fazia? Ai, meu Deus. Então, eu passei a contar sempre que, queridos do meu coração e queridas do meu coração, tudo que a gente tem no corpo em forma de amêndoa se chama amígdala. Amígdala em latim quer dizer amêndoa, tá? Então, vamos aproximar aqui, tá? Aqui estão as estruturas. Oi, voltou. Pronto. Tá aí. Voltou. Aí, o que acontece aqui? Primeiro, as informações chegam nessas duas estruturas. Se essas estruturas entenderem que não há perigo, apontar um negócio não oferece perigo. Relaxa e vai ser feliz. Aponta. Então, elas liberam o sistema para vir para o córtex, porque veja que ela não fica no córtex. Ela está entre o sistema límbico e o tronco encefálico, tá certo? Então, liberam a gente para vir para a consciência, buscar as informações e os conhecimentos que a gente tem e colocar em prática o que quer que seja, né? Administrar o tal estímulo. Mas supondo-se que ela acredite que o que chegou para a gente é perigoso, não interessa se é mesmo ou se é só nossa percepção de perigo, ela corta o contato com o córtex. É só você se lembrar de um susto que você tomou, sei lá, de madrugada chegando em casa e congelou tudo. E você pensou, meu Deus, é um ladrão. E era um gato derrubando uma lata de lixo. Ou no meio de um filme. Você está assistindo um filme e leva um susto enorme. Ora, é óbvio que o seu córtex sabe que isso é falso, é fajuto, é um filme. Mas aqui Acho que travou. você vai contrair a musculatura externa também, não é? Em todo caso, em 1/20 de segundo, o monstro apareceu na tela e para cima de você. Pronto, já deu uma bombada mais forte no coração, a adrenalina já foi para os grandes músculos e extremidades para processo de luta e fuga. Tem uma terceira resposta também, congelamento. Sabe, fins de morto, passa, vai embora. É mais ou menos assim. São as 3 respostas que a gente tem. Luta, fuga e congelamento. Em todo caso, eu já dei a resposta em menos de 1/20 de segundo. Então, a estrutura faz isso. Ela corta o contato com o córtex e toda a informação que você tem sobre cinema e literatura desaparece e você reage de forma automática.
É por isso que a gente vê que só 5% das nossas tomadas de decisão são racionais. 95% são automáticas. E aí, N estudos já a respeito disso, não é nenhuma novidade, tá certo? Então, o viés de confirmação, ele tem tudo a ver com essa informação que eu dei de volume de informação que entra e versus volume de informação que vem para a nossa consciência. Para uma série de outras coisas, tá certo? Agora, aqui tem uma outra questão extremamente importante, na minha opinião, muito importante, que é a descoberta, relativamente recente essa descoberta, diga-se de passagem, porque é de 2003. Tem uma música da Kel Smith, antes de botar, que eu quero lembrar a vocês. Como é que é? Eu não sei, eu não lembro o nome da música, não. Mas a parte que nos importa diz assim, é que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. E, na verdade, embora isso seja falso do ponto de vista neurológico, é verdadeiro do ponto de vista psicológico. E aí, é assim, ó. Vê. Aqui, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual visibilidade é melhor? A do iPad ou a do computador? Pronto, eu vou ativar aqui, vamos lá. Qual que é melhor, do computador ou do iPad? Qual visibilidade é melhor? Essa é a do computador e essa aqui é a do iPad. Porque eu vou ficar fixa na que for melhor. E aí vocês já me ajudam para as futuras lives. Algo me diz que isso nunca mais vai acabar. O que responderam? Computador. Então, computador. Pronto. Deixa eu desativar de então, novo. Aqui. Agora eu vou me aproximar. Aqui vocês estão vendo, ó, as regiões que são ativadas no cérebro quando você sente uma dor física. Um tapa na cara, um joelho fraturado, um ralado, como diz a música, tá certo? Essas são as regiões. Aqui, ó, as regiões ativadas quando você sofre algum tipo de humilhação, de exclusão, de qualquer coisa que a gente possa chamar de dor social. Então, discriminação, humilhação, exclusão, injustiça, traição. Aí vão lembrando os nomes. Vocês percebem, olha, mesmas regiões, aqui inclusive eu tenho uma a mais ativada. Vamos lá ver duas razões pelas quais, de verdade, a gente pode afirmar que o coração partido dói mais. Vocês sabem que o cérebro, ele é um super, hiper, mega consumidor de energia e ele é potencializado. Eu acho que eu não conheço nada mais assertivo do que o corpo humano. E o cérebro é uma parte do corpo humano, então ele é hiper assertivo. Então, é assim, função da dor. Avisar que alguma coisa não vai bem no organismo e precisa ser corrigida. Fraturei o joelho. Dói para burro, vou atrás de um médico, ponho no lugar. Sara na hora que ele põe no lugar? Absolutamente não. Vai doer por algum tempo. Por quê? Porque ele leva um tempo para se recuperar. Então, eu preciso tomar cuidado e pôr muita atenção nele, que é para não bater em outro lugar, enquanto ele ainda está frágil. No momento em que ele se curar, para sempre eu vou me lembrar que fraturei o joelho, mas eu não consigo mais sentir a mesma dor. Mesmo que eu me esforce, eu não dá para olhar e dizer, dói, se eu for idiota bastante para fazer isso, né? Dói joelho, igual você doeu. Não vai acontecer, porque é a função desnecessária. Acontece que a dor social, ela existe para te dizer, ou se afaste da pessoa que está procurando, que está te machucando, né? Ou se proteja se você não pode se afastar, porque nem todo mundo pode pedir conta só porque o chefe é um ignorante. Então, se proteja, se defenda disso. Enquanto ela existir,
a dor existirá. Enquanto o estímulo que machuca existir, a dor existirá. Agora, vamos voltar para a questão do sistema que não faz distinção entre real, entre virtual, entre imaginado, entre recordado. Digamos que a humilhação foi quando eu tinha 10 anos de idade. Toda vez que eu trago ela de volta para a memória, eu volto a minha neurologia a funcionar do jeitinho que ela funcionou no momento em que aconteceu. Se torna real no presente, né? Exatamente. Exatamente. Ok, isso é ótimo. Ter esse recurso, por exemplo, em hipnose para me empoderar é maravilhoso. Você me volta no momento em que eu tive um sucesso tremendo, eu precisava de coragem. E tive coragem, ancora aqui agora e eu vou para o próximo. Perfeito. Só que isso é verdade para tudo. Pra tudo. Entendeu? Então, ou eu me blindo, ou eu me curo. Se eu puder fazer as duas coisas, melhor ainda. Sabe? Gorda, bom, você vê. Senão você tem a visão. Essa foi a melhor. Não é? Vai ser feliz, criatura. No mais, se liga e se cuida. Em todo caso, eu preciso me blindar, mas eu também preciso de autoconhecimento. Porque, veja, toda e qualquer crítica que eu já coloquei a mim mesma no nível da identidade, eu sou isso, quando alguém me atacar desta forma, me atingirá. Entende? Porque já está lá. Só está cutucando uma dor que já existe. Entende? Isso é um problema sério. Enfim, essa questão do empoderamento tem uma frase muito legal que o meu marido me deu algum tempo atrás, o Carlos, que diz assim: a água fervente que amolece a batata. Oh, eu esqueci que vocês preferem no computador. Espera que eu vou dar o play aqui. Pronto, aqui. É que eu tenho que vir muito longe. A água fervente que amolece a batata é a mesma que endurece o ovo. Não são as circunstâncias que mudam as pessoas, é o que elas têm dentro delas. Entende? Então, deixa eu passar aqui também, porque aqui dá para ter a visão completa. Quer dizer que, se dentro da gente, a gente tem autoestima, autoconfiança, autoconhecimento, não tem circunstância aqui fora capaz de provocar dor social. Você entende? Esse é o truque, essa é a ideia geral da história toda. Então, veja, pelo viés de ancoragem, eu aprendo, a gente está muito mais à mercê das primeiras informações que recebe na vida do que pensa. E esse é o viés de ancoragem, né? Então, se de pequenininha me disseram, bota esse copo aí, você não vê que você não consegue carregar isso? E me disseram isso desta forma, sem nenhuma preposição de tempo, do tipo, você ainda não consegue. Quando você estiver batendo aqui assim na mamãe, aí você vai conseguir, entendeu? Você não consegue, você não consegue, você não consegue, você não dá conta, você não vê que você não pode. É isso que vai ficando aqui. Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não posso. Não é? A gente faz um bocado de estrago na cabeça das crianças. Enfim, então, viés de ancoragem, primeiras informações recebidas. Se eu estou dando elas para uma criança, eu tenho que tomar cuidado com o que e como eu falo. Se eu recebi, eu preciso ir buscar alterações nisso. Através do quê? Das experiências de vida que eu tive, onde eu já pude, já consegui, já fui capaz. Não, mas isso eu nunca fiz, não interessa. Você conseguiu fazer outras coisas. Pegue os recursos e aplique. Entendeu? O recurso você tem, só que não sabe, tem que aplicar para o fato em si que está tornando essa pessoa para baixo. É isso mesmo. Exatamente. O recurso você tem. Exatamente. Aí, deixa eu ver se eu respondo algumas perguntas, porque já são 8h08. Faltam 10 minutos. Pera um pouquinho. Eu queria um minutinho final para compartilhar umas coisinhas bonitinhas aqui, que eu gosto de finalizar com elas. Ou pelo menos uma. Eu acho que você respondeu essa aqui, ó. Como o viés que cada um adquire ao longo da vida pode criar preconceitos e julgamentos?
Perdão, eu estava distraída. Você pode repetir? Como? Como o viés que cada um adquire ao longo da vida pode criar preconceitos e julgamentos? Ah, tá escrito aqui, né? Que adquire pode criar. Gente, é assim, ó. O viés é, em algum momento da sua vida, você fez parte de algum tipo de comunidade, ou na sua família isso aconteceu, ou alguém por quem você tinha um carinho, um apreço muito grande, um respeito muito grande, acreditava muita inteligência, porque o viés de autoridade é um outro viés importante, tem que ser levado em consideração. Disse, então virou verdade. Qual o cuidado? Olha, Nelson Rodrigues disse, toda generalização é burra, inclusive essa. Veja, se está generalizado, homens são, mulheres são, negros são, gays são, se está generalizado, acredite, tem problema aí. Não é verdade. Porque não existe, em termos de caráter, de personalidade, não existe todos os gays são. Quando muito todos os gays se apaixonam por pessoas do mesmo sexo, mas isso não é caráter, é biologia. A partir do momento que você percebe que a pessoa está generalizando, né, ou existe uma generalização geral, existe já esse preconceito. Né? Exato. Perfeito. Exato. Ó, tem aqui, é só um comentário para a gente passar, ó, legal, ouvir a Inês parece música, o Neuroexpert. Alexandre. Eu falei, ele é o meu suspeito preferido no mundo. Principalmente no mundo dos negócios, porque no mundo pessoal tem o suspeito preferido aqui do meu lado, que é meu marido, o Bruno, que está por aí em algum lugar. Acho que aqui também te acompanha, ó, Carolina. Inesoca, conseguiu deixar de ter preconceito? Sim, muito sim, por favor, sim. O preconceito é uma aprendizagem, é uma crença. Desfaz a crença com evidências que contrariem. Carol faz isso direto. Carol, Tabata, Fernanda Lima, apesar de já nem estar mais na Talento Incluir, mas elas vivem disso. Elas vivem, por exemplo, de mostrar que PCDs não são deficientes. Eles têm uma particularidade e essa particularidade tem que ser levada em conta. Agora eu te pergunto, quem que não tem uma particularidade que precisa ser levada em conta? Que bom se todo o trabalho que a gente faz com diversidade e inclusão servisse para toda a diversidade e não só os famosos 5 pilares que as empresas trabalham, né? Perfeito, nossa, perfeito. Tem uma aqui também, tem várias, não vai dar tempo, mas vamos pôr uma aqui, ó. Como o conhecimento dos vieses pode diminuir a atual divisão da sociedade de forma tão violenta? No momento em que eu não atribuo mais nenhum tipo de inferioridade ou de problema ou de coisa ruim ao outro, ele não é mais para mim. Ó, vou rapidamente voltar para o exemplo que eu dei de que em 1/20 de segundo você bate o olho numa pessoa e decide se ela é amiga ou inimiga, tá certo? Se eu bato o olho em você e decido que você é amigo e é confiável, eu te incluo imediatamente. Mas se, por generalização, meu cérebro foi dar match e você bateu com alguém que já me prejudicou, principalmente se esse alguém já me causou um mal do tipo dor social, imediatamente eu considero você uma pessoa perigosa. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um comportamento violento ou agressivo em relação a você. Então, elimine o viés e não há mais necessidade da violência. Eu não preciso agredir o aliado, o amigo. Não preciso. Exatamente, perfeito, perfeito. Vamos pôr mais uma aqui, ó. Eu acho que essa você respondeu para mim, mas como foi feito, como evitar o preconceito na formação de crianças? Então não responde peronomútil. Porque, na verdade, não é só o que você faz em casa, você tem que levar em consideração que essa criança vê no cinema, na escola, na praça, na rua, no shopping, na televisão, é coisa pra chuchu. É assim, a primeira manifestação que a criança tiver de preconceito é preciso editar. Senão ela grava como aprendizagem. Pô, pessoal, olha, isso é importantíssimo que ela falou, porque
a gente aprende tudo que nós, todos esses vieses, tudo que nós percebemos muitas vezes, a gente aprende. Isso é aprendido em algum momento da nossa vida, é aprendido. Então, isso é importantíssimo. Quando você percebe como pai, como mãe, que o seu filho, sua filha veio com alguma espécie de preconceito, muitas vezes não foi você que instalou, vamos dizer assim, que ensinou esse preconceito para ela, já tem que cortar esse aprendizado, tem que editar isso, como a Inês falou muito bem. Esse é o momento de você podar isso, porque senão isso aí vai crescendo, né, Inês? É como você falou das conexões, né? Posso bater meu recorde agora de tempo? De Pode. velocidade? Eu estava lendo um livro de um neuropediatra americano e num capítulo lá, acho que dá para dar uma aliviada e tal, ele mostrou umas cartinhas de criança para Deus. Então, essa daqui diz assim, por exemplo: querido Deus, em vez de deixar as pessoas morrerem, ter que fazer outras novas, por que você não mantém aquelas que você tem agora? Então, veja, pessoas inclusivas são proativas. E aí eu quero voltar naquele exemplo dos 11 milhões versus 40 bits. Sabe aquela cena clássica? Amor, você trouxe o que eu pedi? Não, você não falou nada. Eu falei, claro que eu falei. Não, não falou. Falei, se você tivesse falado, eu teria lembrado. Eu falei, você não lembra tanto, você estava... Quando a gente coloca as informações em prática, elas são de longe a melhor técnica possível. A melhor ferramenta é um conceito bem compreendido. Então, aqui em casa, a gente usa assim. Eu falo para o meu marido, amor, você trouxe o que eu pedi? Ele fala, não, você não falou nada. Eu falo, falei. Ele fala, não, desculpa. Não entrou nos meus 40 bits. O que a gente faz agora? Isso é proatividade, né? Ao invés de procurar um Cristo para crucificar, você vai e resolve. E aí, só para deixar como frase final, porque eu amo essa frase da Tati Bernardi. Apenas ignore. Veneno só faz mal se você engolir. É com ela que eu quero terminar. Putz, que maravilhoso. Ó, pessoal, eu só não estou conseguindo tirar essa pergunta daqui, então por isso que ficou com a pergunta, mas acho que deu para conseguir enxergar. Eu não estou conseguindo tirar ela aqui. Tem um xizinho, mas não está saindo. Deixa eu ativar novamente os comentários. Espera aí, vamos ver. É que vai cair também, não vai? Vai. Falta 3 minutos. Ó, Inês, então, antes de mais nada, eu só queria agradecer você. Nossa, mais uma vez. Aí, agora saiu. Pelo convite, por ter aceitado o meu convite. Você é maravilhosa. Eu sou super fã do seu trabalho. Fiquei mais fã ainda. Vamos lá, né? É isso que... Ó, pessoal, vocês que ainda não seguiam a Inês, ainda tá aqui em cima, né? Acho que para vocês aparece aqui em cima. Aparece. Então, Inês Coso, pode seguir ó, os posts dela. Aliás, essa semana, a gente deu até sorte de eu conseguir arranjar esse horário, porque ela não para com lives, não para com webinários, com congressos online. Ela tá dia após dia, todos os dias ela tem algum lugar que ela vai falar ao vivo para as pessoas. E tive o privilégio de fazer essa live com você. Só tenho a agradecer você, Inês. Obrigado do fundo do meu coração. E com certeza você ganhou não só mais uma admirador, eu já era, né? Mas um fanzaço. Tenho certeza que o pessoal que me segue, tenho certeza que vai passar a te seguir, porque eu acho que isso que você fala é importantíssimo para que a gente entenda e crie, na verdade, um mundo melhor. A gente tem 1 minuto e 45. Essas são suas as palavras finais. Então tem uma coisa que eu quero muito falar. Eu vou, na verdade, mostrar. Deixa eu ligar de novo o iPad. É uma frase que eu aprendi com a Lia Diskin e que virou o mote da nossa empresa, na verdade, da nossa vida. Quando eu digo nossa, eu estou me referindo a mim, o Bruno, o Carlos, né? E a frase é essa aqui. É por isso que a gente batalha e vive, sabe? Para ver um mundo onde todo mundo tem o direito de ser diferente sempre que a igualdade o descaracterize, mas também de ser igual sempre que a diferença o exclua. Essa é a ideia da gente. É para isso que a gente busca soluções. É para isso que está a serviço a nossa inteligência, o nosso intelecto, para ver esse mundo aí. Perfeito. Falou tudo. Obrigado mais uma vez. Ó, o pessoal está perguntando, eu vou deixar no meu perfil 24 horas, essa live vai ficar lá, porque todos merecem, porque... eu vou fazer download e vou subir para o meu canal no YouTube. E depois eu vou pegar para você com você também, ó. Porque o pessoal não tá mais coisa, foi muito rápido.
Eu engatei uma Foi muito. Eu vou depois pedir para você, então o pessoal vai ficar gravado. A Inês também já está falando que vai Eu vou mandar os disponibilizar. slides aqui também, tá? Quer presente melhor que esse? Obrigado, Inês. Beijo a todos vocês e um beijão para você, Inês. Boa noite. Thaísa, te amo! É minha filha.